E aqui estamos palpites de quarta-feira, dia 27/11. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Turma, o jogo do Campeonato Brasileiro está no final do vídeo. Crevena contra Stuttgart. O Crevena é o 35º e o Stuttgart 27º. Nos últimos 5 jogos o Crevena ganhou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Stuttgart venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Sturm Graz contra Girona. O Graz é o 33º e o Girona 29º. Nos últimos 5 jogos o Graz venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Girona venceu 4 e perdeu 1. Palpite, fora vence, empate anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Aston Villa e Juventus. O Aston Villa é o 8º e a Juventus 11º. Nos últimos 5 jogos o Aston Villa empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos a Juventus venceu 2 e empatou 3. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Bolonha e Lille. O Bolonha é o 31º e o Lille 14º. Nos últimos 5 jogos o Bolonha venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Lille venceu 2 e empatou 3. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Celtic e Bruges. O Celtic é o 15º e o Bruges 22º. Nos últimos 5 jogos o Celtic ganhou todos. Nos últimos 5 jogos o Bruges ganhou 4 e empatou 1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Dinamo Zagreb contra Borussia Dortmund. O Dinamo é o 16º e o Dortmund o 7º. Nos últimos 5 jogos o Dinamo venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Dortmund venceu 3 e perdeu 2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Liverpool e Real Madrid. O Liverpool é o 1º e o Real Madrid 18º. Nos últimos 5 jogos o Liverpool venceu 5. Nos últimos 5 jogos o Real Madrid venceu 3 e perdeu 2. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Mônaco e Benfica. O Mônaco é o 4º e o Benfica 19º. Nos últimos 5 jogos o Mônaco venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Benfica ganhou 4 e perdeu 1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. PSV contra Shakhtar. O PSV é o 24º e o Shakhtar 28º. Nos últimos 5 jogos o PSV ganhou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Shakhtar venceu 5. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Copa da Argentina, Boca Juniors e Vélez. Nos últimos 5 jogos o Boca ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Vélez ganhou 1 e empatou 4. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 1-0 pro Boca. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato colombiano, Tolima e América de Cali. Nos últimos 5 jogos o Tolima venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o América venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Turma, essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, uma vitória para cada lado, 2-1 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Once Caldas e Júnior. Nos últimos 5 jogos o Once Caldas empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Júnior venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, 1-0 para o Júnior e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Championship, Leeds contra Luton. O Leeds é o 1º e o Luton 16º. Nos últimos 5 jogos o Leeds venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Luton venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Palpite, casa vence. Middlesbrough contra Blackburn. O Middlesbrough é o 5º e o Blackburn o 9º. Nos últimos 5 jogos o Middlesbrough venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Blackburn venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Mexicano, Playoffs, jogos de ida. Atlético São Luís contra Tigres.
Nos últimos 5 jogos, o São Luís venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Tigres venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Essas equipes já se enfrentaram esse ano, com 2 vitórias do Tigres. Palpite: fora vence, empate, anula. Ou dupla chance: fora vence, empate. América contra Toluca. Nos últimos 5 jogos, o América venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Toluca venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano. Uma vitória para cada lado. 4-0 e 5-1. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Monterrey e Pumas. Nos últimos 5 jogos, o Monterrey venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Pumas venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano. 3-0 para o Monterrey, 1-1 e 0-0. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Tijuana e Cruz Azul. Nos últimos 5 jogos, o Tijuana venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Cruz Azul venceu 3, empatou 2. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, com 2 vitórias do Cruz Azul. Palpite: fora vence, empate, anula. Ou dupla chance: fora vence, empate. Campeonato Uruguaio. Boston contra Racing. O Boston é o terceiro e o Racing o quinto. Nos últimos 5 jogos, o Boston venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Racing venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Cerro e Defensor. O Cerro é o oitavo e o Defensor o sexto. Nos últimos 5 jogos, o Cerro venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Defensor venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Danúbio e Nacional. O Danúbio é o quarto e o Nacional o primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Danúbio venceu 2, empatou 3. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu todos. Palpite: fora vence. Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Grêmio. O Cruzeiro é o sétimo e o Grêmio 14º. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como mandante são 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante são 2 empates e 3 derrotas. No primeiro turno, o jogo foi 2-0 para o Cruzeiro. Palpite: casa vence, empate, anula. Ou dupla chance: casa vence, empate. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.